Olá, queridos irmãos, muito feliz por mais uma vez aqui estarmos reunidos para realizarmos mais 2 capítulos, dando continuidade ao livro Desobsessão, psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier, através do espírito de André Luiz. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fechar os nossos olhos, antes colocarmos um copinho d'água pertinho, para juntos em coração e em pensamento, rogarmos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos abençoe em mais esse estudo, que não nos falte a compreensão, o entendimento de como nos orienta André Luiz a nos conduzirmos como tarefeiros do trabalho da desobsessão. Senhor, ainda somos crianças espirituais, mas nos auxilie, irradiando sobre nós a vossa paz, o vosso amor, permitindo que benfeitores das fraternidades da luz e do bem possam nos assistir em mais esse estudo. E assim, Senhor, certos de que não nos faltará o auxílio do alto, nós vos rogamos que nos dê permissão para iniciarmos o estudo desta magnífica obra, desta cartilha, onde estamos aprendendo a nos conduzirmos melhor como tarefeiros da tua seara bendita. Dá-nos então a permissão para iniciarmos o estudo desta noite. Graças te damos, ó Pai, graças te damos, Jesus, divino amigo. Que assim seja. Irmãos, então hoje nós vamos continuar o estudo da obra, o capítulo 13 e o capítulo 14. Nós levamos um puxãozinho de orelha do benfeitor espiritual, porque nós líamos trechos só dos capítulos e comentávamos. E ele então nos puxou a orelha, dizendo, olha, tem irmãos que não têm um livro, que não têm esta obra. Então, ele nos orientou a lermos o capítulo todo, ou os capítulos todos. Como são capítulos curtos, no tempo que é nos destinado ao estudo, dará para serem lidos. O capítulo 13 fala sobre o dirigente dos trabalhos e da casa espírita, e o capítulo 14 fala sobre a pontualidade. E nós vamos pedir licença aos irmãos para invertermos. Nós vamos começar primeiro com o capítulo 14 e depois nós vamos para o 13. Porque o capítulo 14 é continuidade dos 2 últimos capítulos que estudamos anteriormente. Então, fala sobre a pontualidade dos tarefeiros. Então, André Luiz nos orienta. Pontualidade é tema essencial no cotidiano, porque é disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço.
Por exemplo, a entrevista também com um industrial, a fala com o ministro do Estado. E nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Pontualidade é sempre dever para a vida, mas na desobsessão assume caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Quer dizer, tem horário para começar, mas dependendo das circunstâncias não tem horário para terminar. Aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião. Tempo esse que será empregado na leitura preparatória. É claro que chegam companheiros um pouco antes até, e outros que chegam em cima da hora, e outros que chegam depois que o trabalho já começou. Então, André Luiz nos orienta a nos disciplinarmos, que tem horário para chegarmos à casa espírita. Nos aconselha geralmente, não só ele, mas Manuel Filomeno de Miranda também, 15 minutos antes de iniciar o trabalho. Então, não há necessidade de chegarmos antes, muito tempo antes. Né? E se porventura chegarmos depois que a porta da casa de oração foi fechada, não devemos tocar a campainha e bater a porta para entrar, não. E algumas vezes isso acontece, né? Mas nós temos que ser pontuais, né? Porque desde cedo já nós estamos nos preparando, não é? Para o trabalho, desde cedo. Então, temos que ter disciplina em todos os pontos de vista, para não causarmos prejuízo para a espiritualidade. Porque é muito difícil também, mesmo para eles que têm já uma hierarquia espiritual e moral, segurar determinadas entidades, não é? Que são trazidas e que muitas vezes chegam com os companheiros de trabalho, né? Com os frequentadores da reunião. Então, nós temos que nos atentar sobre isso, que a disciplina é primordial para todo tarefeiro e para todo aspirante a qualquer tipo de trabalho, não só da desobsessão, mas qualquer tipo de trabalho da casa espírita. Não é? E o capítulo 13 vem nos orientar sobre o dirigente da casa espírita, ou a dirigente, ou o coordenador de um trabalho, ou a coordenadora de um trabalho, não somente da desobsessão, não é? Mas de qualquer outro trabalho realizado na casa de oração. Então, André Luiz nos chama a atenção para nos atentarmos sobre o que nós vamos ler. Ele diz que o dirigente das tarefas de desobsessão não pode esquecer que a espiritualidade superior espera nele o apoio fundamental da obra.
Então, mais dele vai ser cobrado. Certo, não se lhe exigirão qualidades superiores à do homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores precisa compreender que as suas funções diante dos médiuns e dos frequentadores do grupo são semelhantes à de um pai de família no instituto doméstico. Autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégio de qualquer tarefeiro ou de qualquer frequentador da casa, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Esses são os requisitos que, através do exemplo, um dirigente ou um coordenador de qualquer casa espírita precisa se atentar. Para manter-se na altura moral necessária, o diretor dispensará a todos os componentes do conjunto a atenção e o carinho idênticos àqueles que um professor reto e nobre cultiva perante os alunos. E como se erguerá perante os instrutores espirituais na posição de médium esclarecedor mais responsável, designará 2 a 3 companheiros sob a orientação dele próprio, a fim de que se lhe façam assessores em serviço e o substituam nos impedimentos justificados. Que é claro, o dirigente ou a dirigente de uma casa espírita é um ser humano que passa pelas provas diárias, que pode ficar doente, que pode ter uma morte em família, não só como um colaborador do trabalho, mas ele também que tem um posto mais acima, que é o de um pai de família, não é? De orientar, de educar, de explicar, de esclarecer, não é? Pode ficar sem ter possibilidades de estar no trabalho naquele dia. Então, um impedimento justificado, né? Então, ele tem que estar sempre preparando um ou mais assessor para que possa substituí-lo no caso disso acontecer. Assim como também aquele que coordena qualquer tipo de trabalho na casa espírita precisa preparar outros. Se coordena um passe, ou se coordena uma fluidoterapia, ou se coordena um trabalho de pictografia, ou de psicografia. Qual for a modalidade do trabalho, ele tem que preparar 1 ou 2 assessores por conta dessas possíveis ausências justificadas, não é? Para que o trabalho não pode parar. Né? Se um companheiro também de tarefa da mesa do trabalho de obsessão faltar, tem que ter um substituto para colocar no lugar. Né? Já estudamos isso anteriormente. Né? E esses requisitos que precisa ter um dirigente de casa espírita, ou coordenador do trabalho, ou de qualquer tipo de trabalho na casa espírita, é o que está mais qualificado? Presume-se que sim. Mas sabem, companheiros, certa feita, na Federação Espírita, eu estava fazendo um curso e eu perguntei para a coordenadora daquele curso se aqueles que ocupam cargos, entre aspas, não? De coordenador ou de dirigente de um trabalho, de uma casa espírita, se eram mais capacitados, se estavam em mais condições, né,
de estar à frente de um determinado trabalho. Sabe o que ela responde para mim? Não é o mais qualificado. A mais qualificada é o mais devedor e a mais devedora. Por isso que precisa se atentar nesses requisitos que precisa ter de estudo, de ter bondade, de ser humilde, de não ter vaidade, de ter estudo, de ter entendimento, de ter empatia. Apesar de que, pela pouca experiência que temos em trabalhos, né, sabe-se que quando um tarefeiro não está de acordo com o trabalho, está fugindo ao que é pedido no trabalho, né, em questão de disciplina, de pontualidade, de exemplos, né, ou de controle, de equilíbrio, não é? O presidente da casa espírita, ou o dirigente, ou o coordenador, deve chamar o tarefeiro à parte, explicar, orientar, pedir, instruir, não é? Uma, se não adiantou, duas, na terceira vez que ele não obedeceu ou que não seguiu as regras, ele então é convidado a se retirar daquele trabalho. Isso ao longo dos anos pude presenciar muitos casos, não é? Inclusive até já comentei que teve uma certa ocasião que eu estava fazendo uma explanação e eu tinha 15 minutos para fazer aquela explanação e eu estava com o microfone na mão, né? E, sabe, o médium de oratória fala muito, às vezes se repete muito, né? E um filtro ainda muito imperfeito, né, do benfeitor espiritual. E a dirigente da casa abriu a porta do salão e fez para mim encerrar. Gente, sinceramente, eu nunca me esqueço disso, que me serviu como uma grande lição. E mesmo assim, durante muito tempo, até hoje ainda, eu não controlo muito bem a questão do tempo, eu não sou muito disciplinada, eu preciso me disciplinar cada vez mais, né? Eu fiquei tão assim que eu deixei o microfone cair no chão, não sentia nem minhas pernas, para vocês terem noção, né? Então, por isso que tem que chamar o tarefeiro à parte, depois orientar, explicar, não é? E não na frente de um público ou de todos os companheiros de trabalho, né? Porque tem muitas pessoas que, numa situação dessa, que é chamada a atenção, porque um pai de família chama atenção, não é? Então, um coordenador, um dirigente também chama atenção, não é? Mas não na frente de todos, né? Na frente dos irmãos, na frente, né, de estranhos, não é? Não se pode fazer isso com ninguém, não é? Então, essa cartilha de André Luiz tem nos ensinado muito. E principalmente a nos lembrarmos de coisas que ficaram lá para trás, né? E que às vezes a gente, né, não percebe que esqueceu, né? E continua fazendo de forma equivocada. Então, que nós possamos realmente interiorizar tudo o que estamos aprendendo, né? E sermos instrumentos melhores, instrumentos de alguma forma úteis para a espiritualidade, não é? E aqueles que estão à frente de qualquer tipo de trabalho, não é? Precisam compreender que é pelo exemplo que vai arrastar multidões para o entendimento da doutrina espírita cristã. Eu me despeço, já com saudades, e numa próxima oportunidade daremos continuidade ao nosso estudo. Essa cartilha, esse beabá que tem nos ensinado tanto. Muita paz a todos.